Bom, pessoal, continuando nossa análise agora sobre Lucas. Aqui só tem uma coisa curiosa aqui no capítulo 1, que eu achei meio curioso, meio contraditório, que fala que depois que Isabel concebeu, né, e deu à luz a João Batista, olha o que diz aqui, ó. Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou. Quer dizer que ela ficou oculta durante 5 meses. E aqui no versículo 57 ele fala o oposto, ó. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, sendo que ele já tinha falado aqui que ela tinha concebido. E teve um filho. E seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. Então aqui ela já não ficou oculta. Os vizinhos foram tudo lá e se alegraram com ela. Aqui ela deu à luz e ficou oculta. Então, vocês viram? O autor não foi testemunho ocular, ele vai reunindo fontes, e muitas vezes essas fontes acabam se contradizendo, né, em detalhes sutis, e o autor não percebe, tá bom? Agora, continuando aqui na análise de Lucas, a gente já viu, que nem no vídeo passado, que a perspectiva original era de que o Messias reinasse em Israel, porque essa é a perspectiva messiânica, que nem eu mostrei aqui em Lucas 1:31, que o anjo fala assim, ó, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, ou seja, um trono, ele ia governar, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, porque Davi foi o rei de Israel, e a perspectiva messiânica era essa, que o Messias reinasse e governasse em Israel. Então o anjo fala isso para ela, ó. Ele dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará na casa de Jacó. Essa era a perspectiva original. E é engraçado que em dado momento o autor ele começa a confundir os dois personagens, João Batista e Jesus, na profecia de Zacarias. Quando Zacarias começa a falar, que ele ficou mudo e ele volta a falar, dá a entender que ele está falando de João Batista. Eu vou ler aqui esse quadradinho da esquerda aqui para vocês, ó. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Então Zacarias estava profetizando, dizendo, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Só que aqui ele está falando após João Batista nascer, que era o filho dele. Tanto que ele colocou aqui, ó, seu pai. Então ele não está falando de Jesus, dá a entender que ele está falando de João Batista. E nos levantou um rei poderoso. Aqui o termo certo aqui, pessoal, é chifre, tá? Que é uma referência a rei. É que as Bíblias traduzem como salvação, mas é chifre. E nos levantou uma salvação, um rei poderoso na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos, aqui, ó, essa era a concepção original, e da mão de todos que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que jurou Abraão nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Aí ele conclui dizendo o quê? Para Jesus? Não, é para o filho dele, ó. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Então é curioso, né, que aqui parece que ele está falando para o filho dele, o que seria até mais lógico, né, até porque Jesus não era nem parente dele, era só da mulher dele, e ele fala como se essas profecias messiânicas fossem para João Batista. Até porque Maria já tinha outras profecias aqui, e ela mesma profetiza, fala até coisas semelhantes aqui da aliança com Abraão, então não teria sentido Zacarias falar as mesmas coisas que o anjo, Ana e outros já falaram para Jesus. Aqui dá a impressão que ele está falando com o filho dele, mas a teologia tradicionalmente fala que aqui ele está falando de Jesus. Mas é bem curioso, né, que ele tem um filho, ele volta a falar e ele parece que está se dirigindo ao filho dele. O que acontece também aqui, pessoal? Que nem nós vimos, a concepção original era essa, que o Messias fosse rei e governasse, livrasse Israel dos inimigos, etc. E João Batista, na história secular, ele é um personagem que existiu. E João era muito popular, ao ponto de ser até mais popular que Jesus. Tanto que João é citado até por Flávio José, etc. E Jesus não. Então dá a impressão que os autores do Novo Testamento, como Lucas, eles começam cada vez mais a rebaixar João Batista para mostrar que Jesus era superior a ele, para tentar pegar aqueles seguidores de João Batista e atrair para o cristianismo, para Jesus. Que nem, por exemplo, aqui, ó, quando Maria visita Isabel, a criança se alegra no ventre, né? E Isabel fala assim para ela, ó, de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Dando a entender que até a mãe de João Batista reconheceu que Jesus era o Senhor. No batismo nós temos o mesmo padrão. Aqui, ó. Quando chega, por exemplo, na pregação de João Batista, segundo Lucas, ele já vai logo dizendo, ó, que nem os outros, ó, eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas.
ou seja, dando a entender que Jesus era superior a João. Aí quando chega no batismo de Lucas também, Lucas ele faz um malabarismo aqui, que ele fala que João foi preso antes de batizar Jesus. Olha, e acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, não por João, que ele já tinha sido preso, orando ele, aí é Jesus que está orando, segundo Lucas, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele em forma de pombo, e ouviu uma voz do céu: Tu és o meu filho amado. E por que Lucas faz essa malandragem? Porque o batismo de João era para remissão dos pecados. Aqui, ó. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Tanto que Paulo também menciona isso em Atos, né, que João batizava para a remissão dos pecados. Então não teria sentido João batizar Jesus, se Jesus, dentro da cristologia, ele não teria pecado. Então o que o autor faz? Ele dá uma malandragem aqui para dizer que Jesus ele mesmo se auto-batizou, porque ele não tinha pecado. Então foi o próprio Deus que batizou ele. Tanto que tem uma discussão aqui antiga dos pais da igreja, isso aqui é o fragmento dos Evangelhos dos Hebreus, que foi preservado por Jerônimo contra Pelágio, livro 3, parágrafo 2, que diz assim, ó: A mãe do Senhor e seus irmãos lhe disseram: João Batista batiza pelo perdão dos pecados. Vamos e sejamos batizados por ele. Mas Jesus, aqui que é o ele, ó, lhe respondeu: De que forma eu pequei para que eu devesse ir e ser batizado por João? A não ser que, talvez, o que acabei de dizer seja um pecado de ignorância. Então vocês estão entendendo? Tinha um João Batista. Há esses testemunhos, independente de são reais ou não, de que esse João Batista batizava para arrependimento dos pecados. E a intenção do autor é diminuir esse João Batista para mostrar que Jesus é superior, talvez para atrair o público de João Batista. E quando chega aqui em Lucas, ele até tira que João Batista batizou Jesus, para dar a entender que Jesus não tinha pecado. E isso aqui talvez seja um ato falho de Lucas, ou uma narração confusa que ele fez. Mas aqui a impressão que dá é que essa profecia aqui seria mesmo para João Batista, e João Batista que talvez tivesse essa profecia de ser alguém grande, né, dentro da época da concepção deles. Até porque, segundo o testemunho dos pais da igreja, muitas pessoas diziam que João Batista era o Messias, não Jesus. Havia até uma rivalidade entre eles, eu já mostrei na análise crítica. Segundo João, né, o quarto evangelho, os discípulos de Jesus eram de João, para mostrar que Jesus era superior, etc. e tal. E é curioso que isso aqui parece um ato falho aqui do autor. Será então que essa profecia aqui era para João Batista mesmo? Então analisem e tirem suas conclusões, tá bom? Paz a todos.